Muito bem. Então lá no primeiro vídeo a gente tratou das equações diferenciais enquanto modelagem matemática, né, mostrando aí aquela questão do crescimento populacional, né? Num segundo vídeo, o último vídeo, a gente apresentou então as equações diferenciais ordinárias, né, em relação à ordem, né, da derivada, né? E nesse vídeo nós vamos tratar da questão da classificação por linearidade, né? Então, para isso, como a gente sempre diz, né, não inventa a roda, né? Vou colocar de novo aqui o professor Cláudio Possani, que traz, né, esse conceito muito bem colocado, né? É isso. Então, vamos mostrar aqui uma partezinha para vocês. Está lá no Class, né? Mas é uma partezinha onde ele trata exatamente dessa questão da linearidade, tá? Caríssimos, vamos continuar nosso estudo. Hoje eu vou fazer nessa aula um sobrevoo na teoria de equações diferenciais ordinárias. Não é onde eu vou me deter mais. Tá? Nas aulas futuras eu vou falar com bastante mais cuidado das equações derivadas parciais, equações diferenciais parciais, por duas razões. Porque certamente vocês conhecem menos e porque a teoria é mais sofisticada. Então a gente vai precisar fazer com mais cuidado e justamente está presente em muitos modelos que nos interessam. Mas, mesmo quando a gente está trabalhando, por exemplo, na equação do calor, no meio da abordagem da equação do calor, eu vou fazer isso para vocês, a gente usa um método que chama separação de variáveis. E porque a gente separa variáveis, a gente cai em equações diferenciais ordinárias. Então, hoje eu vou falar de equações diferenciais ordinárias. O que essa palavrinha quer dizer? Que a minha função é de uma variável só. Que eu estou trabalhando com funções desse seguinte tipo, f de x, não de várias variáveis. Quando as minhas funções envolvidas tiverem várias variáveis, aí então as equações vão se chamar equações aderivadas parciais. Natural, né? E as equações ordinárias, elas têm uma série de tipos. Vou dar um exemplo, ao dar o primeiro exemplo, já vou fazer uma distinção entre as que são lineares e as que não são lineares. Por exemplo, o que é uma equação linear? É uma equação do seguinte tipo: eu posso ter uma derivada da minha função f, derivada de uma certa ordem, digamos derivada de ordem 5 da f, mais uma função, pode ser um seno de x, derivada de ordem 4 da f. Derivadas de ordem alta eu escrevo assim, né, entre parênteses, com a ordem de derivação. Eu posso ter aqui menos 1 sobre x, e a derivada de ordem 3. Posso ter 0 na derivada de ordem 2. Posso ter 5 na derivada de ordem 1. Posso ter qualquer coisa com a própria função e igualado a alguma coisa, por exemplo, e elevado a x. Essa equação diferencial, então, qual que é o problema? Achar a função f de x de uma variável, cujas derivadas de ordem 5, 4, 3, 2, 1 e a própria função satisfazem essa condição que está escrito aqui e tornam essa sentença verdadeira. Então, o problema é achar funções que tenham essa propriedade. Isso quer resolver uma equação diferencial. Essa aqui é linear. Observe que tem um monte de operações não lineares. Exponencial, seno, 1 sobre x, nada disso é linear. Mas na variável da função, que é o y, a quinta derivada está só multiplicando por uma constante, a quarta derivada está multiplicando por uma coisa que depende de x, a terceira derivada está multiplicando por uma coisa que depende de x. Eu não tenho a função y e suas derivadas submetidas a expressões não lineares. Por exemplo, a seguinte equação é não linear.
Essa apareceu? Opa, não. Eu quero... Não, essa também. Não. Um exemplo de uma não linear é assim. Se eu tiver 1 sobre y igual a y' sobre x. Aí eu tenho uma operação na incógnita y que é não linear. Porque é 1 sobre y. Também se resolve, também tem teoria para tudo isso. E o problema é o mesmo, achar a função y, que se eu pegar 1 sobre ela é igual a derivada dividido por x. Então, primeira coisa, não é sempre óbvio dizer quem é a função. A gente nunca deve confundir resolver uma equação diferencial com calcular uma primitiva. Cálculo de primitiva é uma equação diferencial, mas é uma equação muito simples. Se eu digo que a terceira derivada, e eu coloco aqui uma fórmula só com x, é 2x mais 1 sobre x2 menos 3, isso é uma equação diferencial ordinária, porque é a terceira derivada. Mas observa, está isolada uma derivada, está isolado um x. A resposta para isso é primitivar. Eu primitivo essa função, obtenho y duas linhas. Primitivo de novo, obtenho y'. Se eu primitivar de novo, eu obtenho y. Resolvo a equação por um processo de primitivação. Então, toda primitivação, cálculo de primitivas, é um tipo de equação diferencial. Muito simples, mas é um tipo de equação diferencial. Agora, aqui eu não consigo resolver por primitivação, porque eu não consigo isolar a derivada em função de x para poder calcular a primitiva. Quando eu tento isolar a derivada, tem o próprio y. Então, pessoal, eu acho que esse é o item que eu considero primordial. Quer dizer, quando é linear quando você consegue primitivar, né? Quando você consegue resolver por integrais, né? Então, esse exemplo não linear ali, o que vai acontecer é que você vai ter, na verdade, você não tem condições de calcular a função, porque você vai ter, por exemplo, poderia fazer um jogo aqui com vocês e dizer assim, ó, isso que está aqui, né? Eu poderia simplesmente enxergar que isso é x igual a quem? A primeira derivada que está multiplicando a função, tá? Olha lá, primeira derivada, né, que está multiplicando a função corresponde a x, né? Então, qual é o problema aqui? O problema está exatamente que eu não tenho condições de separar ou encontrar y em função de x, ou entre outras palavras, né? Aqui, por exemplo, nesse exemplo que foi dado, né, as constantes que num dado momento são funções, né? Então aqui eu tenho uma função que multiplica a derivada de ordem 4, né? Mas eu não tenho, isso aqui não tem nada a ver com y, né? Isso aqui é uma outra função, assim como isso aqui é uma outra função, como o professor acabou de dizer ali, e que não são funções lineares, né? Isso aqui é uma função trigonométrica, isso aqui é uma função hiperbólica, tem a exponencial, né? Então, funções lineares nos remetem à ideia de vetores, de retas, né? É isso, né? Então, o objetivo principal que ele colocou aqui é mostrar que quando que uma equação diferencial ordinária é linear e não linear. Agora sim, acho que a gente consegue estabelecer uma dinâmica na nossa apresentação. Então, vou voltar aqui na apresentação. Esse link do professor tá disponível lá no Class, né? Bem interessante. Mas vamos lá. Então, nessa questão de linearidade, então, a gente tem a seguinte questão. Então, quando que uma equação diferencial é linear e não linear? Então aqui a gente tem então um exemplo de equação diferencial que é igual a zero, né? Então estamos diante, e por que estamos diante de uma equação diferencial? De novo aquela lógica, né? Estou trabalhando com derivadas até a ordem n de uma certa função chamada
y, né? E y está em função da variável x. Veja que para esse exemplo aqui nem foi colocado, né, a função y, né? Beleza, mas isso é uma equação diferencial. Beleza. Bom, é dita linear se esta função linear, se f, né, for uma função linear das variáveis da função, que eu não sei quem é, da primeira derivada, da segunda, até a enésima menos 1. Assim, a equação diferencial ordinária linear geral de ordem n é desse tipo aqui, ó. Então, na verdade, a gente tem apenas o y e suas... Aqui, então, é a derivada de ordem n, derivada de ordem n menos 1, né? Até onde? Até a própria função, né? E aqui nós teríamos uma constante, né? Onde teria a função elevada a zero, né? Bom, então, isso que está aqui lembra muito a ideia de polinômios, né? Então, nós temos certas constantes, mas essas constantes agora, observe que em determinado momento são funções. Bom, eu já vou ajudá-los nesse sentido, dizer o seguinte, né, que em engenharia elétrica a gente trabalha basicamente com constantes, né? Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, porque nós trabalhamos com coeficientes, né? Muito mais prático, né? Bom, então aqui só para dizer que essa representação é essa que está aqui, tá certo? Então, é só isso que foi apresentado. Tirou-se essa função aqui para o segundo membro, então é igual a gx. Beleza. Bom, então, é essa função, né, em 2, o que a gente observa nela? As duas propriedades características de uma função linear, que são a variável dependente y e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Ou seja, a função que eu tenho aqui, né, a função y, que está em função de x, né, ela é de grau 1. A potência de cada termo envolvendo y é 1, ou seja, é y elevado a 1. Então, se nós tivéssemos aqui, nessa equação diferencial, y ao quadrado, ou y ao cubo, que é diferente de derivada, não seria linear. Então, para ser linear, tem que ser a função elevada a 1. Então, esse é o primeiro passo importante. Segunda questão. Cada coeficiente dependente no máximo da variável independente x. As equações diferenciais ordinárias lineares abaixo são respectivamente de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem. Vamos aqui, tá, opa, agora foi. Então, essas estão aqui, ó. Então, a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem, óbvio, porque eu vou dividir dy por dx, primeira derivada, né? E por que ela é linear? Porque o y está elevado a 1, tá certo? Aqui, por exemplo, y está elevado a 1, é uma equação diferencial ordinária, linear, ela é ordinária e ela é de segunda ordem. Aqui ela é de terceira ordem e o y está elevado a 1 e está sendo multiplicado por outras funções ou constantes, tá certo? Então aqui, por exemplo, pegar um exemplo aqui, ó, que está multiplicando por uma constante, né? O mais importante é enxergar em que momento que não é linear, né? Que aí estabelece uma dinâmica mais adequada. Então, uma equação diferencial ordinária não linear é simplesmente uma equação que não é linear. Então, vamos dar um exemplo aqui, por que essa aqui não é linear. Isso remete ao que o professor, o Cláudio Possani, comentou. Lembra que ele fez lá 1 sobre y igual à primeira derivada por x? Que daí a gente fez o seguinte, a gente até alternou aqui, ele disse que era essa derivada dividido pela própria função. Então é como se eu tivesse 1 sobre a função que está multiplicando a primeira derivada, né? Então, isso não dá. É o caso aqui, ó. Então, eu tenho a primeira derivada que está multiplicando a própria função. Isso não dá. Tá? Ou seja, eu não posso ter, tá, eu não posso ter uma dada situação em que eu estou multiplicando a função pelas suas derivadas.
Tá certo? Então, essa é uma característica, então, de não linear. Tá? Funções não lineares da variável dependente ou de suas derivadas, como seno de y, né? Então, na verdade, o y, ele não está. Na verdade, o seno de y, a função principal é o seno, não o y, né? E, então, isso não é linear, né? Até porque estamos diante de uma trigonométrica. Aqui estamos diante de uma exponencial, né? Onde o y é expoente, né? Primeira derivada de y, tá? Então, não podem aparecer em uma equação linear. Então, se tem essa historinha, não é linear. Então, vamos pegar exemplos aqui que mostram exatamente isso. Então, por que que esta equação diferencial não é linear? É fácil observar que você vai ter a função multiplicada pela primeira derivada. E nesse caso aqui, é fácil observar que você tem seno da função que você está buscando, né? E esse último caso não é linear porque a função está elevada ao quadrado, né? Ela só poderia estar elevado a 1. Então, se aqui fosse a quarta derivada dessa função mais a função igual a zero, seria linear, tá certo? Então, essa é uma característica interessante que vai aparecer bastante para vocês lá na atividade. Então, na atividade que vocês têm, é muito mais para trabalhar esse contexto, né? Então, aqui a gente tem, olha lá, é não linear, porque o coeficiente dependente de y, né? Aqui não é linear por causa do seno, né? E aqui por causa da potência diferente de 1, tá? É isso aí. Bom, então, para resolver uma EDO, né? Aqui que vem uma partezinha interessante, mas eu vou gravar um outro vídeo para vocês, porque essa partezinha ela acaba sendo bastante interessante e primordial, tá certo? Então esse vídeo ficou muito mais essa discussão de linearidade de uma EDO, beleza? Daqui a pouco voltamos e entramos nessa da solução de uma EDO.